Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou pelo Instagram do podcast, que é letstalk.newyork. E se você curte o podcast, deixa uma review pra gente lá na Apple Podcasts e aproveita para seguir a gente no Spotify. No episódio de hoje, eu recebo o Weber Amaral, que é natural do Paraná, consultor de software e analista de sistemas. Inclusive, queria já deixar um agradecimento para a Márcia, que é ouvinte do podcast e conectou eu e o Weber. O Weber mora em Houston, no Texas, desde 2015, com a Carol, a quem ele chama carinhosamente de Marida. O motivo de sua mudança para os Estados Unidos foi uma transferência de trabalho pela Siemens, empresa que ele trabalha até hoje. Desde os 6 anos, o Weber convive com uma doença autoimune vascular e degenerativa nos olhos chamada parsplanite. Durante toda a vida ele passou por altos e baixos, ora enxergando melhor, ora momentos de cegueira parcial. Em 2015, ele perdeu totalmente a visão do olho direito e desde 2018 ele passou a ter uma grande degradação da visão esquerda até 2021, quando ele passou a ser considerado cego. E ele também lançou um livro ano passado, depois ele vai falar mais pra gente, chamado Dislexia Visual. Hoje o Weber tá aqui para contar um pouco da trajetória dele morando fora e também da história dele de vida. Weber, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui hoje com a gente no podcast contando a tua história. Oi, Laura, tudo bem? Eu agradeço imensamente pelo convite, estou muito feliz e honrado e espero que essa conversa seja interessante para você, para mim e para todo mundo que está ouvindo a gente. Sim, eu queria começar pelo começo, lá na tua vida no Brasil mesmo. Eu sei que tu é do sul do mundo, como eu, sou de Santa Catarina. Mudou para São Paulo depois e tal, né? Tu passou por muitos altos e baixos, né? Por conta da tua doença. Passou por muitas cirurgias. Antes da mudança para os Estados Unidos, apesar disso, como era a tua vida no Brasil? Como você disse, lá com 5, 6 anos a gente descobriu a doença e foi uma infância, assim, bastante uma família simples, corre para lá e para cá com tratamento oftalmológico, morando no interior. Vira e mexe a gente tinha que ir para São Paulo para fazer tratamento. E não sei, se eu for contar hoje, assim, ao todo foram lá, sei lá, 60, 70 cirurgias. É Nossa. difícil até de ter a contagem, Laura. Ora a visão era boa, ora eu tinha momentos de cegueira parcial, sim. Uma hora, sei lá, vivia com um tampão no olho, porque as cirurgias eram intensas, né? Porque a visão decaía, tinha que fazer o tratamento, ela melhorava um pouco. Mas no geral, assim, a visão era funcional. Fui educado com o que a gente chama de letra impressa, né? Eu não Sim. fui educado com braille, eu fui educado todo com a visão funcional. Logicamente, com dificuldades, mas com a Sim. visão funcional, sim. E tu gostava muito de estudar, né? Pelo que eu li nos seus É, textos. Inclusive, tu teve uma experiência fora do Brasil para estudar. Isso. Com 17 anos, mais ou menos, ali, eu entrei na faculdade de Sistemas de Informação, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ao mesmo tempo, eu passei no concurso do Correio, né? Então, eu trabalhava nos Correios durante o dia, ia para a faculdade à noite. Chegou ali no final do curso, eu senti que eu estava meio ficando para trás, porque eu não trabalhava na área, eu trabalhava com atendimento nos Correios, e meus colegas todos já na área, todos já desenvolvendo software. Sempre tive a vontade de estudar fora, eu nunca tive propriamente a vontade de morar fora, mas eu queria muito estudar fora. E da Eu onde achava o que máximo. e da onde que vem essa tua vontade de estudar fora? Eu não sei, eu via algumas pessoas da minha cidade indo, inclusive eu fiz Cefet e tinha alguns estudantes, um pessoal da Dinamarca, 2 alemães eu lembro de um pessoal do México indo lá para minha cidade, lá para Cornélio Procópio, e fazendo aqueles programas, principalmente aqueles programas do Rotary. E eu achava o máximo, assim, eu gostaria muito de estudar fora um período. Aí no finalzinho da faculdade, comecei, na verdade, a procurar programas de pós-graduação. E um dia, assim, lá na faculdade, eu encontrei uma professora minha, maravilhosa, inclusive, que ela me deu uma grande dica, falou assim, a universidade tem programa de intercâmbio, por que que você não vai dentro da faculdade? Só faltava o TCC para eu me formar. Ela falou, segura o TCC e se inscreve, Vai. né?
E foi, assim, uma baita de uma dica. Essa professora, eu adoro ela, tanto é que ela, já adiantando o livro, ela que faz o prefácio do meu livro. E eu me inscrevi, tinha que comprovar pelo menos 3 anos de estudo na língua, então eu só podia inglês ou espanhol, e vi Espanha. A Espanha tinha Madrid, Sevilha, aí eu, Sevilha, vou para Sevilha. E foi maravilhoso, assim, Sevilha é uma cidade maravilhosa. Eu fiz um semestre na faculdade e também Uhum. consegui fazer um estágio lá, né? E isso foi muito demais mesmo. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Fiz um semestre na faculdade e fiz um semestre no intercâmbio, no estágio. E aí eu voltei para o Brasil em 2007, apresentei o TCC e falei, vou entrar na área. Aí que eu comecei a fazer algumas entrevistas e em 2008 eu entrei na Siemens para trabalhar lá. Entendi. E aí, porque tu era novo quando tu foi pra Espanha, certo? Tu falou final da Sim, faculdade. Tu não passou pela tua cabeça, tipo, sei lá, queria ficar aqui, queria viver essa vida mais. Ou tu ficou de boa, na hora que acabou, acabou. porque acho que eu fui com um objetivo que era ganhar essa experiência internacional. Uhum. Tinha para minha cabeça que se eu fizesse pelo menos um estágio fora do Brasil, isso ia ser muito legal. Eu consegui o estágio na Renault, Sim. tinha uma fábrica de caixa de câmbios da Renault lá em Sevilha mesmo. Inclusive eu trabalhava num bar para complementar minha renda. Uhum. Não sei, eu lembro um mês que eu trabalhei 27 dias no mesmo mês, assim, foi bem pauleira. Não, e trabalhando assim, entrava às 5 e saía às 3 da manhã, né? Fazia estágio de manhã, Gente. não, foi bem, mas foi super, mas foi uma experiência maravilhosa também. Quando a gente é E até eu jovem, lembro, né? com 21 anos era maravilha, né? E até, eu lembro até que o bar que eu trabalhava, a minha chefe lá, ela gostava bastante do meu trabalho, gostava bastante de mim, e ela falou assim, você não, você vai ficar, né? Eu falei, não, eu tô indo pro Brasil, né? Eu tô indo pro Brasil. Ela falou, mas quando que você volta? Eu falei, não, eu não volto, eu vou pro Brasil porque eu quero terminar minha Uhum. faculdade, vou concluir o curso e quero trabalhar na área, né? Entendi. Então esse era o meu objetivo. Voltei, me formei e realmente aí eu entrei na Siemens em 2008. Sim. E o Weber, gente, ele tem um blog, ele escreve muito bem. Inclusive, eu vou deixar na descrição do podcast para quem quiser ler as crônicas dele. Ele tem, bom, tanto que ele tem um livro, né? Claro que eu não consegui ler o blog todo, mas do pouco que eu li, e também do vídeo que eu assisti do consulado de Houston, me pareceu que tu nunca deixou a tua doença te limitar. E eu queria saber se tu teve uma família muito incentivadora, assim, porque tu gostava de estudar, não que isso seja impeditivo, que uma pessoa, né, que tem uma deficiência não possa ter vontade de estudar, de fazer as coisas. Uhum. Mas eu senti essa vibe tua. Me corrija se eu estiver errada. Eu queria saber como que a tua família te incentivou. Se tu teve uma família que incentivou, ou se isso veio de ti naturalmente, essa vontade de fazer as coisas, de, ai, quero estudar fora e tudo mais. Tem um pouco do meu gosto, Uhum. logicamente, eu gosto do estudo e tudo mais, mas também, assim, muito, eu sou filho de professora, né, minha mãe é professora, Ah, então, não, me identifico. sim, não estudar, não tirar notas boas nunca foi uma opção. Uhum. Então, eu falo bastante isso nos meus textos e no livro também. Vários anos, por exemplo, eu reprovei, entre aspas, reprovei por falta, porque eu ia fazer um tratamento, sei lá, estava na, sei lá, sétima série, eu reprovei por o número de faltas era gigantesco, porque eu ficava realmente muito tempo em tratamento, eu Uhum. fazia uma cirurgia e ficava 2 semanas sem ir. Aí dava uma nova crise, as crises do meu, até hoje elas acontecem sem nenhum aviso, né? Sim. Simplesmente tem uma hemorragia interna no meu olho e as coisas acontecem, tem que correr para o médico. Eu sempre tive que ficar correndo atrás de matéria, sempre tive auxílio de amigos para, assim, me dá aquela época que a gente copiava o ponto, sabe? Sei. Lembra desse? Uhum. Eu era que dava para os outros copiar. Então você é uma bondosa. E eu precisava bastante disso, então eu sempre estava lá correndo atrás do. E meus pais sempre estudando comigo também, meus irmãos, eu sempre pedia ajuda e estava lá tal. Só que assim, não tirar boas notas, não ir bem na escola não era uma opção, né, para os meus pais, né? A mesma cobrança que os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, tinham para tirar boas notas, eu também tinha. Né? Só que é Uhum. o mesmo passo, que é o mesmo. Eles tinham a possibilidade de se divertir com fazer qualquer coisa na rua, eu também tinha. Eu não era limitado.
Logicamente, assim, até hoje, você falar com a minha mãe, até hoje ela fala que eu não posso pegar peso, porque em uma das cirurgias que eu fiz, o médico falou que eu podia, não, tinha que ficar uma semana sem pegar peso. Mas se ela vier aqui em casa hoje e eu levantar, sei lá, uma cadeira, ela fala, não pega peso. Isso acontece até hoje. Aham. Mas, assim, logicamente, pelo cuidado de mãe, assim, Sim. mas nunca teve nenhum tipo de limitação, né? Nenhum tipo de, não, você não pode fazer isso porque, olha, você tem que cuidar do seu olho e tudo mais. Uhum. Nunca teve isso. E ao mesmo tempo que a cobrança também existia, né? Entendi. Então, tu voltou da Espanha, tu começou a aplicar para trabalhos no Brasil, para te trabalhar na área, e tu entrou na Siemens, que é a empresa que tu tá até hoje. Isso. 2008, que tu entrou na Siemens. 2000, isso. E aí, Aí em 2010, eu aí falando de experiência internacional, eu achei que eu precisava melhorar o meu inglês. Fui para Toronto, no Canadá. legal. Peguei umas Uhum. férias de um mês. Eu já falava inglês, tinha uma boa fluência, entendia bem, mas assim, eu sentia que precisava dar um tranco no inglês. Então foi um jeito que eu encontrei ali de um Uhum. primo meu que ele tinha ido para Toronto um ano antes, só que ele tinha comprado o curso de 6 meses e ele ficou só 5 e ele conseguiu passar esse um mês restante para mim, né? Que legal. Eu aproveitei a oportunidade, tirei férias e fui passar um mês lá em Toronto, dei uma viajada também ali no Canadá para poder melhorar o inglês, né? Sim. 2008 corta para 2014, que foi quando surgiu a oportunidade de morar fora. Como que aconteceu essa oportunidade? Tu estava buscando isso? Depois de estar ali 7 anos já, eu comecei a fazer projeto internacional já. 2014 que eu tive o primeiro projeto internacional mesmo, que eu passei 2 meses, né, em Portugal, em Lisboa, fazendo projetos, né, fazendo projetos para uma indústria lá, especificamente. E eu comecei, sim, a pesquisar. A Siemens é uma empresa gigantesca, Sim. tem tudo quanto é lugar, e eu comecei a pesquisar algumas possíveis oportunidades que tinham para fora. Achei muita vaga legal, tal, mas assim, as coisas aplicava, cheguei a fazer algumas entrevistas, tal, para tentar uma outra vaga, principalmente na Europa e Austrália. Uhum. Não sei porque eu tinha vontade de ir para a Austrália, ainda não fui, mas gostaria de ir, irei. E num belo dia eu tava um colega, um ex-colega que já tinha se mudado aqui para Houston, me ligou e falou assim, ó, tem vaga para cá, você tem a experiência que a gente precisa e quero saber se você tem a vontade de vir para cá. Na hora eu liguei para a Marida, que no caso não era a Marida ainda, ela era minha noiva. Liguei para ela e falei assim: olha, surgiu essa oportunidade, vou fazer essa entrevista, você vai comigo? Ela toda tarefada com a faculdade, ela estava na faculdade ainda. Ela falou meio que: vai, vamos, vamos, vamos. Tudo bem. Sim. Sem Nem deu muita bola. saber onde estava se metendo, né? Exatamente, exatamente, foi bem assim mesmo. Passei, me fizeram o convite, aí no comecinho de 2000, veio o convite em janeiro de 2015, aí com uma história de muita gente que já passou aqui pelo podcast, muita gente que a gente conversa, casamos em algumas semanas, Uhum. casamos e passou alguns meses, aí eu vim primeiro, eu vim em maio de 2015, comecei, aluguei casa e tal, e aí no resto de 2015, ela veio 2 vezes, eu fui 2 vezes para o Brasil para a gente não ficar muito tempo separado, né? Pensando já na linha do tempo, eu vi nesse mesmo ano eu perdi totalmente a visão do olho direito. Ela já estava bem ruim, na verdade. Ela estava Sim. bem, bem ruim, bem ruim. Já fazia uns 3 anos assim que eu poderia me considerar tipo monocular, porque monovisão. Uhum. Eu não lembro o termo direito, mas acho que é monocular. Perdi totalmente a visão, totalmente mesmo a visão, nem percepção de luz no olho direito. E tu já No, morava aí? Isso, já morava aqui, já morava aqui. Na verdade, deu uma crise, deu um flash no olho assim e fui ver minha retina tinha descolado e tinha Uhum. até rompido a minha retina. Então, foi assim, foi bem, não teve o que fazer mesmo. Sim, e tu estava sozinho ainda? Eu estava Uhum. sozinho. Isso aconteceu quando tu já, né, tu já morava fora, era o teu primeiro ano morando fora, ainda se adaptando à vida no exterior, né? Porque Sim, eu sempre falo que morar fora é meio que começar de novo, né? Claro que em alguns casos, como do meu marido, o teu, vocês já chegam com o trabalho, é uma coisa da vida que está na zona familiar, né? O teu trabalho. sim,
mas tem o resto das coisas para se adaptar, distância da tua esposa e etc. Como é que foi passar por esse problema, né? Tipo, passar por um problema de saúde nos Estados Unidos, no nos primeiros meses morando fora, sem a tua família, sem a tua esposa. Como que foi para manter a calma? Ou não teve calma? Eu vou dizer que teve calma, porque assim, apesar de o fato da minha perda de visão ser bem gradual, Uhum, mas às vezes a mudança ela é significativa, mas ela é sutil. Então, tá, assim, logicamente, eu tive que fazer muitas incursões ao médico. Fazia 30 anos que eu estava fazendo tratamento, então, assim, e sempre via altos e baixos. Eu sempre teve momentos que eu passava por dava uma crise e a visão melhorava um pouco depois. Nesse ponto não foi nada novo que aconteceu logo que eu vim entendi. para cá. Logicamente, foi muito difícil pelo fato de eu estar aqui. Tinha nomes de médicos e especialistas na minha área que eu poderia ir, mas eu ainda não tinha ido. Eu tinha que ainda visitar esses médicos aqui para ver qual eu me daria melhor. Uhum, Porque a questão do trabalho, por exemplo, eu vim para a mesma empresa, sim, eu trabalhava com pessoas que eu já conhecia, que eu já lidava no dia a dia. Eu atendia clientes no Brasil, vim atender clientes aqui nos Estados uhum, Unidos. sim, Então, assim, a natureza do trabalho era basicamente a mesma. Então, logicamente, existe a mudança do local, existe o fato de eu estar sozinho, no sentido de não ter a minha família, a minha esposa, sim. mas a quantidade de amigos que eu já tinha aqui, que eu já conhecia do Brasil, que vieram, a gente veio numa uma galera, assim, transferida quase que ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu já cheguei aqui com muitos amigos e muito bem acolhido aqui porque a gente acaba, e quem mora no exterior vê isso, os amigos que você faz aqui Uhum. acabam virando sua família, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se tu escuta muito isso no Texas, mas eu, nesses todos os anos morando fora, estando na internet, né, lendo fóruns de brasileiros, etc. O brasileiro tem um negócio com a saúde, né? O brasileiro tem aquele apego com o médico. Não, porque eu não estou falando que não é verdade, né, mas a gente tem aquela coisa de que, não, porque a medicina no Brasil é melhor, porque eu quero meu médico. Talvez quase todo mundo experiencia isso no começo. Tipo, eu lembro que levou alguns anos pra eu ir me sentir muito confortável de vou marcar uma consulta e vou num médico, de não passar pela minha cabeça do tipo vou esperar pra ir pro Brasil. Mas Sim. no começo não foi assim, mas eu vejo que tem gente que passa anos e continua com essa resistência. E claro que o sistema de saúde americano nos dá muitos motivos para sermos céticos, né? Mas eu vejo isso em brasileiros em vários países. Então, eu tenho uma curiosidade, na verdade, porque daí tu tem essa doença autoimune, né? É uma condição que tu tem pro resto da vida. Doença autoimune geralmente é assim, né? Como é que foi o teu planejamento nessa questão quando tu veio morar nos Estados Unidos? Tu teve algum planejamento? Tu não teve nenhum medo, tipo, ai meu Deus, mas ai, será que eu vou achar um médico que eu goste? Ou tu é mais um cara mais seguro, assim, não, eu vou pegar uma referência e tal. De que lado que tu pende nessa hora? E Hum. como que tu pesou essa decisão? Eu obviamente tenho os médicos que eu vou desde criança, tenho os Sim. médicos que eu em São Paulo, até mesmo para em São Paulo eu tive que procurar médicos que eu gostava lá em São Paulo, quando eu mudei do Paraná para São Paulo. E aqui é logicamente mais complicado porque é outra cultura, outra língua e tudo mais. Uhum. Mas eu tinha essa consciência que eu precisava ter médicos aqui, porque é aqui que eu ia viver. Claro. Eu tive muita sorte porque a médica que me atendia em São Paulo, ela tinha feito, se eu não me engano, ela tinha feito um pós-doc aqui, se eu não me engano, e ela conhecia uma pessoa aqui de referência da minha área, na área de tratamento de uveíte. Ela passou um e-mail para esse professor dela, e ele passou os nomes daqui em Houston, onde eu poderia ir, profissionais aqui que eu poderia ir. Então, assim, eu tinha bem certo que chegando aqui, eu tinha que encontrar profissionais aqui e entender como é que funcionava a questão de saúde aqui. Hoje eu entendo, e acho que é uma coisa que todo mundo vê, quem muda para os Estados Unidos. Como você bem falou, o sistema de saúde não é dos melhores que a gente Uhum. pode presenciar, mas assim, é o que a gente tem. Eu acho que a gente precisa
viver com isso, né? Faz Uhum. parte do planejamento da mudança mesmo, né? Ah, É. vou mudar, vou morar lá, então, assim, eu vou ter que conviver com o sistema de saúde lá e trabalhar e me planejar para isso. Já foi uma coisa que tu já mudou com um plano, assim. Aí eu estava falando, né, em 2015 teve esse princípio, né? Na verdade, confirmou a perda de um dos olhos. Uhum. E foi seguindo, né? Em 2016, a minha esposa veio em definitivo, no comecinho de 2016 ela veio em definitivo. E aí foi uma outra, foi um problema de adaptação que ela passou. Foi um momento difícil, assim, para adaptação mesmo, para adaptação dela. Para mim, a mudança para mim foi muito simples. Eu vim com amigos que eu já conhecia, já tinha colegas, amigos que eu já conhecia, vim para o mesmo emprego, garantido com o emprego. Ela tinha toda uma carreira acadêmica lá no Brasil, ela é bióloga, Uhum. então, assim, a adaptação para ela foi bem mais. Ela não. Ela arranhava o inglês muito mal, até ela falava que, nossa, no Brasil eu sabia, eu era uma pessoa inteligente, aqui eu não sei Sim. nem pedir uma pizza direito. Até que ela conseguiu entrar na área, 2018 ali mais ou menos, ela estava bem, as coisas já estavam bem mais no eixo. E daí em 2018 as coisas começaram a ficar mais sérias, agora porque o meu outro olho começou a dar sinais de que ia downhill mesmo, que as coisas iam degringolar de vez no meu olho esquerdo. Esse foi um processo de 2018 até 2021, pelo que eu entendi dos seus relatos, certo? Exatamente isso. Durante a tua vida, né? Mais de 3 décadas que tu lida com essa doença. Hum. Provavelmente os médicos te falaram em várias consultas, eu imagino que existia esse risco e tal. Mas uma coisa é tu viver, tu saber da possibilidade. Outra coisa é a possibilidade de se concretizar na tua frente. E imagino que isso seja dessas coisas que vem assim, te dão um tapa na cara para mostrar que, então, tu não tá no controle de nada. Desculpa, lide com isso. E, Sim, né? Super, sim, super duro. Como foi se dar sim. conta disso? Desse negócio sair do plano de uma possibilidade para essa pode ser a minha nova realidade. Tu teve algum. Tu falou pra mim antes mais cedo de um turning point. Teve um turning point que tu caiu a tua ficha, tipo, isso está acontecendo? Sim, sim. Teve um momento que meu olho, que eu senti que meu olho, foi assim, além, porque o problema da visão ele vai além de simplesmente o embaçado, é processamento de imagem. Então tem várias medidas que você Uhum, consegue entender e saber que as coisas estão indo mal. tá. No meu caso, foi o campo de visão que foi diminuindo. E eu entendi que assim, as coisas estão indo. Realmente foi ali mais ou menos para o meio de 2018, porque uma mancha começou a avançar para o meio do olho. E foi um momento, assim, psicologicamente bem difícil. Foi um momento que eu falei assim: nossa, eu preciso realmente me tratar, eu preciso fazer acompanhamento, eu preciso procurar ajuda, porque é exatamente o que você falou. Assim, uma coisa é você entender que aquilo pode acontecer ou ter a vaga. Só que assim, enquanto você sabe que aquilo pode acontecer, mas eu ainda tinha minha carteira de motorista ativa e Uhum. consigo ler o que está no meu celular, no meu computador, é simplesmente, isso pode acontecer um dia. Mas assim, vendo realmente acontecer é outra história. Então assim, 2018, 2019 foi muito, muito, muito difícil. Final de 2009, 2019, comecinho de 2020, que eu realmente comecei a procurar maneiras assim de expor isso. Então foi aí que eu criei meu blog. Então o meu blog surgiu pela ideia de eu não só falar sobre a deficiência, mas assim, se você, inclusive olhando meu blog, eu falo coisas que vão além da deficiência, Sim. porque assim, eu sou mais do que a deficiência não me define enquanto ser humano, mas Uhum. eu gosto de expor as minhas ideias, então eu posso fazer as duas coisas. Eu posso tanto falar das minhas questões, como posso, sei lá, expor pensamentos, fazer ensaios. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de me inteirar sobre as coisas. E eu quero botar algumas reflexões para fora. Também comecei a procurar alguns grupos de apoio, algumas atividades em grupo aqui nos Estados Unidos, aqui em Houston mesmo. Só que assim, eu não tinha a mínima ideia onde eu procurava. Procurei na internet, alguns grupos, tal, e marquei de ir em outro, aí eu ia viajar para o Brasil, para passar o carnaval no Brasil, em 2020, e aconteceu a pandemia, né? Tinha conseguido o contato para eu começar a fazer aula
com a minha bengala, com a minha bengala, a Filomena. Porque assim, não é simplesmente você dar uma bengala na mão de um cego e ele sai andando por aí, né? Você tem Uhum, que fazer um treinamento, tem um monte de técnicas e tem todo o que a gente chama de orientação, reabilitação uhum. para o processo da perda da visão. Então era basicamente um processo para te se preparar para o que ia acontecer. Então, só que daí uma coisa que eu entendi não é uma coisa que ia acontecer, né? É uma coisa que estava acontecendo e sempre aconteceu. Isso foi uma Sim. coisa também uma reflexão Hum, interna que eu tive que fazer, que assim, isso não é de hoje, as minhas desventuras não são de hoje. Logicamente as coisas estão indo num momento mais definitivo, vamos dizer assim, mas as coisas vão acontecendo. Então, passei ali 2020 fazendo aula por telefone, a pessoa me ligava, né, para uma agência estatal aqui do Texas. Eles me davam essas aulas de orientação e reabilitação por telefone. Eu colocava, porque você tem que fazer todas as aulas com venda, né? Fazia uma venda e ia sair andando pela rua por telefone, a pessoa me explicando por telefone. E em 2021, no comecinho de 2021, num belo dia, toda essa mancha que estava crescendo no meu olho, ela avançou para o centro da visão. Aí foi nesse momento que eu oficialmente me declaro cego, né? Aí nesse momento que eu realmente eu olho para o meu celular e eu não consigo ler o que está escrito no meu celular. Eu olho para o computador, eu já não conseguia ler assim. uhum. 2020, assim, eu já não conseguia ler no papel, porque sem a luz e tal ia ficar muito difícil. Já tinha dificuldade para andar na rua, para andar, eu andava trombando nas pessoas. Eu lembro, em dezembro de 2019, eu fui para Nova York com a Marida, e eu lembro, assim, eu trombando com muita gente, porque Ah, muita Nova gente na York. rua. Aham. É, Só, só que, assim, às vezes é um trombar diferente, porque eu não estava vendo a pessoa, e eu não usava bengala ainda, e as pessoas, não que as pessoas ficavam bravas, assim, mas, assim, são esbarrões que poderiam ser evitados, né? sim. Tanto é que a primeira vez que eu fui peguei a bengala e isso também é uma libertação, assim, a bengala. Porque a primeira vez que eu andei com ela num lugar público, e assim, e eu ainda tinha um pouco de visão, então, por exemplo, eu conseguia ver as pessoas desviando de mim, sabe, me dando passagem e tal. Então, assim, é toda uma questão de libertação e até mesmo de auto-identificação com Uhum. aquilo que ajuda bastante, né? No vídeo que eu assisti, tu falou Hum. que a carga emocional desse período foi muito pesada. Conta pra gente como é que foi, assim. E eu também queria saber, assim, morando fora, o fato de tu morar fora teve algum peso nisso? Passou pela tua cabeça, tipo, ah, agora que eu cheguei aqui, então eu vou voltar pro Brasil porque vai ser mais fácil? Ou isso nem passou pela tua cabeça? Então, eu acho que tinha duas coisas assim. Eu já estava muito bem, assim, já tinha meus médicos aqui, uma certa estabilidade aqui. A minha esposa também toda já tinha conseguido, ela já trabalhava na área. Uhum. Então eu entendia que eu moro aqui, né? Sim. Já tinha o green card. Então te Então assim, eu considerava em já casa, né? Já era o teu lar. sim, sim. A única coisa difícil foi porque a carga emocional realmente de fato muito grande. E eu gostaria muito, por exemplo, de ter, nesse ano, poder trazer meus pais, ou poder passar um pouco mais de tempo no Brasil, mas daí principalmente por conta da pandemia, eu não queria arriscar trazer meus pais para cá também. E no final das contas, assim, eu sabia que eu tinha que lidar com aquilo. Assim, eu preciso passar por isso, eu preciso passar por esse momento, eu Uhum. preciso me readaptar e fazer aquilo que eu preciso fazer, porque, assim, eu tenho as condições, eu tenho essa base, tenho amigos que vão me ajudar, posso ligar para os meus pais, para minha família, estão lá para mim, para o que deve é. Então, assim, eu vou ter que passar por isso, então que seja aqui, e porque as coisas estão relativamente estáveis aqui para mim. Aí, nesse momento que 2021, aí eu tirei me afastei do trabalho, peguei o que a gente chama aqui de Short Term Disability, isso foi já em 2021. Preciso botar a cabeça no lugar porque as coisas então eu preciso ver, porque assim, eu não sabia, eu fiquei cego e eu não sabia, por mais que eu tinha sabia que tudo isso podia acontecer durante toda a minha vida, agora eu precisava realmente aprender a lidar, a viver, porque até então, Uhum. e eu posso te dar um exemplo muito claro disso. Até então, eu estava vivendo com uma pessoa com baixa visão. E existe um momento ali que, ó, eu sou uma pessoa de baixa visão, eu sou uma pessoa cega.
Então, sim. por exemplo, quando eu tenho baixa visão, eu pego meu celular e eu dou zoom. Tá. Eu sou cego, eu não adianta eu dar zoom mais. Então, por exemplo, eu preciso aprender a mexer com leitores de tela. Como é que eu mexo no celular sem a visão? Como é que Sim. eu leio sem a visão? E aí passei por toda essa parte da adaptação, né? Só que assim, o fato também de ser um profissional de tecnologia e por quase todas as soluções serem tecnológicas, também ajudou bastante. E o fato também de eu saber que tudo isso poderia acontecer, a carga psicológica, a carga emocional foi muito pesada, mas também, assim, eu preciso. Eu fazia uma coisa de um jeito, agora na próxima vez eu preciso, a partir de amanhã eu preciso fazer de um outro jeito, né? Sim, tu Então, eu teve que acordei, reaprender várias coisas que antes eram básicas e automáticas a fazer de outra maneira. exatamente. Comecei a estudar Braille, onde que eu podia ir para estudar Braille. Me falaram, bem por um acaso, uma escola, um site que eu poderia me inscrever e eles mandam todo o material pelo correio. E aí, computador, como é que faz? Como é que eu faço para ativar o leitor de tela? O que que é um Sim. leitor de tela? E como é que mexe nesse leitor de tela? Aí uma das coisas que eu falei assim, não, eu já não estou trabalhando, então o que eu posso fazer? Eu continuei escrevendo no meu blog e passou alguns meses eu falei assim, eu sempre quis escrever um livro, um sonho que eu sempre tive, vou escrever um livro, vou aproveitar esse momento da minha vida, aproveitar, né? E vou escrever um livro sem a Uhum. visão, assim, do jeito que eu estou, porque, assim, você só pode fazer do jeito que você está mesmo. Eu compilei todas as crônicas que eu tinha no meu blog, escrevi mais algumas, mandei para uma editora no Brasil, uma editora aceitou o projeto, e isso foi no finalzinho de 2021. Aí, no meio de 2022, a gente publicou o livro, que está Uhum. ali, inclusive, no cantinho. Sim, sim. Então eu aproveitei esse momento exatamente para canalizei isso, né? Porque foi um jeito de eu também aprender como é que mexe, como é que eu digito um texto, né? Como é que eu escrevo? Uhum. Então eu aproveitei meu próprio livro para fazer isso. E Weber, durante esse período que tu passou ali, né, de adaptação, reaprendendo algumas coisas, né, de aprendendo Hum. coisas de outra maneira, né, reaprendendo a fazer coisas que tu já sabia, mas de outra maneira e tudo mais. Rolou algum momento de negação? Eu acho que você passa em todos aqueles. Eu não lembro exatamente dos estágios, né? Sim, sim, Mas acho sim. que você passa por todos os estágios, né? Uhum. Negação é uma coisa, assim, Eu acho que é um dos eu acho primeiros. que acho que é um dos primeiros. Assim, passa. Porque assim, eu vivi boa parte da minha vida não alheio a tudo isso, não é bem alheio. Mas assim, logicamente eu sempre soube que isso fez parte da minha vida, sempre soube que eu era um deficiente, Uhum. sem ter muita consciência disso, mas eu sabia que eu tinha problema no olho, né? Eu falava para os eu tenho um problema no olho. Eu usei lente de contato a vida inteira. Boa parte da minha vida, na verdade. Eu tinha um óculos muito, muito, muito grande, mas eu não usava ele a todo tempo. Então, mesmo porque, por ser muito grande e eu me adaptar bem com a lente de contato. Então, assim, eu encontrei muita gente nos últimos anos que falava assim: eu sempre soube que você tinha um problema, mas assim, eu não tinha noção muito da seriedade que era o seu problema. Para mim, muita gente achava assim: beleza, você ficava alguns tempos fora da escola tal, mas Uhum. como uma outra pessoa que tem miopia, tal, assim. Na minha infância e adolescência, as coisas aconteciam de um jeito natural, vamos dizer assim. Por meio que não entender exatamente como as coisas eram, eu vejo que passei por momentos de negação, vejo que eu passei por momentos. Aí, aqui especificamente, tinha o otimismo das coisas não degringolarem de vez, mas fazer o quê, né? As coisas aconteciam. Por mais Uhum. que eu tinha um otimismo, eu sempre vi um tapa na cara e falar assim, não, as coisas realmente estão indo mal mesmo. Me diz Hum. uma coisa, qual foi o papel da tua esposa nessa nova fase da tua vida, né? Vocês como casal, qual foi o papel dela? Se eu começar a falar aqui da minha marida, eu vou até amanhã cedo, mas de uma forma ou de outra, a minha esposa, ela é muito vai lá e faz, sabe? Então, ela sempre teve essa postura, assim, logicamente, assim, todo o cuidado que eu necessitava nesses momentos, e eu necessito, ela tá lá para mim, tal, mas ela também, assim, vai lá, dá um jeito, assim, até porque você quer independência para fazer suas próprias coisas. E Tá. você ficar cego, né, Uhum. na fase adulta ainda, imagina que cortou a minha independência em muitas coisas. Em muitas coisas. Eu sei que ninguém é independente 100%, por mais que qualquer pessoa que disser que é independente, ninguém é independente, nós somos pessoas que precisamos uns dos outros. Para muita, muita coisa,
passei a depender mais de outras pessoas. De um jeito ou de outro, eu preciso buscar minha independência, autonomia para fazer determinadas coisas. E a minha esposa foi, sim, ela é até hoje assim a pessoa que fala, não, vai lá e faz, vai lá. Eu acabei de, inclusive, postar um texto hoje falando sobre a primeira vez que eu fui no cabeleireiro sozinho. Porque saiu justamente de uma conversa com ela e ela falou assim: não dá para eu ir contigo, dá um jeito. E eu fui. É muito assim, a colaboração dela e a ajuda dela tem muita, logicamente, da companheira, do ombro amigo, do vem cá que vamos chorar junto tal, mas também a pessoa que vai lá e incentiva assim, não, dá seus pulos, faz a sua vida, porque você precisa ganhar a sua autonomia e fazer as coisas por si só. E Weber, depois de 6 meses que tu tirou essa tua licença aí pra, né, reaprender várias coisas na tua vida, tu decidiu voltar a trabalhar, né? Conta pra gente como é que foi esse retorno pro teu trabalho. Foi bem tenso. Sim, eu fiquei 6 meses. Só que assim, eu mantinha contato com o pessoal do trabalho e tal e tudo mais. E eu falava, eu quero voltar, eu quero ver o que pode ser feito. E eu voltei no finalzinho de 2021, eu voltei ao trabalho, então já faz um pouco mais de um ano que eu voltei ao trabalho. Basicamente, tudo que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que fazer de uma forma diferente. Algumas coisas não fazem mais sentido na minha vida. Então, por exemplo, eu amo assistir, eu sempre amei assistir filme. Eu detesto assistir filme hoje em dia? Não, eu simplesmente não tem tanta graça mais. Prefiro um livro hoje em dia. E no trabalho a mesma coisa. Preciso assim, não é simplesmente o que eu fazia antes fazer de um jeito diferente. Tem coisas que não dá para fazer. Não, e ainda estar numa carreira internacional, estar numa posição de atender pessoas e projetos no mundo inteiro, que é o que eu faço, continuei fazendo. Eu voltei para a mesma posição. Muitas adaptações são necessárias. Só que o trabalho é assim, o trabalho é aquilo que todo dia te bate na cara, falando assim, você tem que dar um jeito de fazer isso aqui, entendeu? Qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho que me reinventar mesmo, né? Aí, sim, se você me perguntar, mas o que é difícil, assim, o que é difícil na sua vida, o que fica difícil sem a visão? Eu vou te responder tudo, assim, Mas qualquer alguém coisa. já te perguntou isso, Weber? Já. Não acredito. Não, o que é difícil, mas assim, exatamente, assim, até pelas boas intenções, assim, assim, Oi, dá exemplos, não, dá exemplos do que é difícil. Eu te falo desculpa. tudo, qualquer coisa. Essa pessoa que Não, te tudo bem, perguntou não, isso, com escutar certeza. música, Escutar música, tudo bem, mas e aí, pra ligar a música, né? Tipo, se a pessoa não. sei. Eu acho que quem pergunta isso subestima a visão, né? Chega até a Sim, ser sim. meio ofensivo. Por isso que eu fujo do discurso de superação. Ninguém tem um sentido suprimido e tá tudo bem. Só que também uma coisa que eu aprendi convivendo com pessoas, também com pessoas deficientes visuais, é que, assim, não está tudo bem, mas está tudo bem. Tudo tá errado. Mas de um jeito ou de outro, assim, você vai dando seu jeito de fazer as coisas. E dar o jeito, assim, é dar o jeito em tudo, assim, é fritar um ovo, escutar música, até mesmo porque é só escutar, né? Trabalhar, ir no cabeleireiro, ir no mercado, é tudo, assim, é uma carga pesadíssima. Mas existe tecnologia para ajudar a gente e existem amigos, existe a empatia das pessoas e existe uma gama enorme, uma imensidão de coisas que dependem, não que não dependem da visão, mas dependem menos da visão. Que dá para ser feito e dá para fazer bem, Escrever é uma delas. Eu consigo escrever meus textos, publicar meus textos, escrever um livro sem Exato. enxergar. Eu vou conseguir pilotar um caça? Não vou, né? Não vou conseguir dirigir? Não vou. Não, e tu falou sobre, dá pra escrever, dá pra escutar música. Seria mais fácil sem a limitação, obviamente, né, também, né? Dá, mas vai Hum, querer dizer agora que tu prefere hum, assim? Não, né? de jeito maneira. Por isso que eu acho que isso Então, fecha com o que tu falou, que tu não gosta do discurso de superação, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Porque, assim, Weber,
Eu acho que eu até falei já num dos podcasts, e isso eu acho que muito na cultura do Brasil, as pessoas adoram uma história de superação, elas adoram a história da pessoa que, né, da meritocracia, Hum. superou todos os obstáculos, as manchetes do andou 15 quilômetros para fazer a prova do Enem. Eu não gosto disso, eu acho que ninguém deveria, por exemplo, andar 20 quilômetros para fazer a prova do Enem. Queria que tu falasse um pouco dessa tua visão sobre dessa tua ideia do discurso de superação. Gosto bastante de falar sobre isso, já escrevi sobre isso, inclusive, porque assim, basicamente as pessoas costumam ver o deficiente de duas formas. Uhum. Ou é um coitado, ou é um super-herói. Ou você é a pessoa, a pessoa que está lá pedindo esmola na rua por não ter meios de viver uma vida é, com um mínimo de dignidade, ou você é uma pessoa de extrema superação, um super-humano, um super tá lá, ele vai overcome everything, tudo que Uhum. vier na sua frente. E não é, no final das contas, assim, eu sou um super, eu sou um humano, como uma pessoa, como qualquer outra, tenho as minhas dores, tenho as minhas alegrias, não quero ser um coitado, também não quero ser um super-herói, né? Então eu Uhum. quero ser tratado com empatia, que você entenda, logicamente, que eu tenho minhas limitações, só que assim, por isso que eu gosto de falar abertamente sobre o assunto. Eu quero falar abertamente sobre o assunto. Você, Laura, se eu não chegar para você e falar assim, Laura, não faz, vamos combinar aqui um código de linguagem considerando que eu sou cego, porque daí a nossa comunicação vai ficar bem melhor. E eu não gosto do discurso da superação, porque assim, para eu estar aqui nessa ligação, eu tive que ter meus grandes perrengues para estar aqui nessa ligação. Quando acabar essa nossa ligação, eu vou ter que fazer outras coisas na minha casa, vou ter que comer, eu vou ter que fazer outras coisas, e eu vou estar eu vou ter que também, entre muitas aspas, me superar. E depois, para fazer outras coisas, eu vou ter que fazer isso também. Isso é cansativo, entendeu? O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu não quero ficar em guerra com a todo momento, e muito menos ficar em guerra comigo mesmo. Ah, seria muito melhor se eu enxergasse? Seria, mas o ser não existe. Uhum. Não existe esse universo paralelo no qual eu enxergo. A sociedade é essa, as condições são essas. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem para viver bem conosco, com a gente mesmo e com os outros, né? As condições estão postas, né? O que você pode fazer a partir das condições que estão postas na mesa, né? Eu sou cego, então eu preciso lidar com essas condições e eu preciso viver isso de um jeito, preciso tirar o máximo disso, né? Isso não é superação, isso eu não quero lutar todo o tempo. A partir do momento que eu entendi também, aí voltando àquela história da negação das fases, a Sim. partir do momento que eu entendi que eu não tinha que lutar contra a deficiência, e eu tinha que sim conviver com a deficiência, parece uma simples palavra, mas isso faz toda a diferença para o meu estado de espírito. E para as Uhum. pessoas que estão à minha volta também, porque isso vai me fazer sorrir mais, vai me fazer assim, entender, quando eu assumo as condições, eu posso virar para mim e falar, vamos num bar, vamos fazer alguma coisa, vamos, entenda a minha condição, mas eu quero ir no bar, quero, sei lá, praticar corrida, quero andar de bicicleta, quero fazer alguma coisa, entendendo a minha condição. Weber, das nossas trocas de e-mails, tu escreveu o seguinte, tu até mencionou isso antes, né? Acabei de voltar do Supercuts para dar um tapa na juba. Isso pode parecer banal, mas foi a primeira vez que eu fui no cabeleireiro sozinho após perder a visão. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é não desprezar as pequenas conquistas. Com essa tua frase aqui, eu queria que tu me falasse quais foram as outras coisas que tu aprendeu nesses últimos tempos. Eu achei muito interessante essa tua fala, porque a vida morando fora, eu sinto que ela tem um pouco disso também, que ela também força a gente a celebrar pequenas conquistas. Tipo, eu garanto que a tua esposa ficou muito feliz no dia que ela, sei lá, conseguiu atender o telefone e falar inglês. E isso pode parecer muito banal para um americano, né? Mas para a gente é uma pequena conquista. Eu queria então saber, além de não desprezar as pequenas conquistas, o que mais que tu tem aprendido nesses últimos tempos? Eu acho que muito importante aprender, e eu acho que gostei do exemplo que você deu da minha esposa, e qualquer pessoa que mora fora vai entender isso, Uhum. seja atender o telefone, seja
ir num lugar e conseguir pedir um hot dog. Fora isso, é o que eu já tinha falado, né? Eu aprendi essa história de esse conceito de que tá tudo bem falar sobre o assunto, tá tudo bem falar sobre a deficiência e colocar as cartas na mesa. Eu aprendi a não me desassociar, assim, não existe eu sem a minha deficiência. É o que eu estava falando antes, né? Não existe o si, né? Não tem como eu vir aqui falar com você e deixar minha cegueira pendurada ali no cabide e vir aqui sem a minha cegueira. Não. Ela vai Uhum. comigo aonde eu for. Então, eu preciso entender isso e fazer as coisas com base nisso. Também aprendi assim, aprendi bastante o valor da amizade, né? Porque as pessoas, ainda mais quando você está fora do país, os seus amigos acabam virando a sua família. É legal de ver isso, muito interessante de ver isso no nosso círculo de amizade aqui, quando alguém passa por um momento muito difícil, a Uhum. comunidade brasileira que se ajuda, qualquer momento de dor que as pessoas passam aqui, a gente realmente assume esse papel de família, né? Uhum. E ainda mais na minha situação, que assim, boa parte das atividades que eu quero fazer, às vezes eu preciso de uma mãozinha, né? Tem até um texto que faz parte do meu livro tal, que chama Tudo Posso. E eu na minha adolescência, principalmente no tempo que eu passei na Espanha, por exemplo, que, nossa, os perrengues, eu achava os perrengues assim monstruosos que eu tava lá e eu vi assim, nossa, eu consigo dar um jeito, eu consigo dar um jeito. E se eu contasse, se a gente fosse parar para contar aqui as coisas que passaram por mim lá, que eu passei por lá, e como eu conseguia tipo, dar uma volta por cima, eu tinha esse pensamento que eu podia fazer tudo. Qualquer perrengue que vier na minha vida, qualquer dificuldade que vier na minha vida, eu vou, eu vou dar um jeito nisso. E não, assim, uma coisa que eu aprendi é assim, não tem coisas que não existem, não tem dar um jeito, não tem como dar um jeito, não tem como dar um jeito na cegueira, não tem como, se você perde um ente querido, isso não tem como você dar um jeito, não tem como dar jeito em muitas coisas da vida. Eu não posso todas as coisas, eu não posso, eu não sou uma pessoa que tem o controle de tudo, é o que você tinha falado antes, né? Eu não tenho o Uhum. controle de todas as coisas na minha mão e eu vou simplesmente aprender a conviver com aquilo, né? Eu poderia te fazer mais umas 10, 15 perguntas, mas a gente tá ficando já sem tempo aqui. Mas pra gente encerrar, tu falou que tu não podia tirar a tua deficiência e pendurar lá, né? Que isso faz parte de ti e tal. Mas dentro disso eu queria te perguntar, quem é o Weber hoje? Eu gosto quando o convidado fica mudo, assim, ó. Aí eu sei que a pergunta foi boa. Se você olhar na minha bio do Instagram, eu escrevo que eu sou escritor, que eu Uhum. sou um consultor de software, que eu sou um contador de histórias, contador de causas. E eu coloco uma coisa muito importante lá no final que é em constante transformação. Eu me entendo isso como estando em constante transformação mesmo. Eu consigo entender que o mesmo Weber dos anos 80, 90 não é o mesmo dos anos 2000, não é o mesmo dos anos 2010. E hoje eu sou uma pessoa, não diria totalmente diferente, mas eu sou uma pessoa que passou que basicamente a gente é o acúmulo das experiências que a gente vive. A gente passa pelas dificuldades que a gente passa pelas conquistas que a gente encontra as conquistas e encontra também as dores, e a gente vai se moldando. O que eu consigo te dizer é que o Weber de hoje não é o mesmo de ontem e muito provavelmente vai ser diferente do de amanhã. E não é só porque a minha visão continua mudando, é porque as experiências do dia a dia vão me fazendo totalmente diferentes. Todo dia, isso é impressionante, assim. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Uhum. E a lista de coisas que eu tenho para aprender só cresce. Eu estou falando com você agora de um Android. Eu não sei usar iPhone direito. Então, assim, eu preciso aprender isso. Mas também eu preciso terminar minhas aulas de Braille. Eu também quero escrever um outro livro. Eu também quero aprender melhor a programar usando sem a visão. Então, assim, a minha lista de coisas a aprender continua gigantesca, apesar de eu estar cada dia novo, cada dia mais aprendendo uma coisa diferente. Então eu aprendo cada dia eu aprendo uma coisa nova e vou me moldando cada dia mais. Weber, tu tinha comentado comigo que gostaria de falar um dos textos do teu livro, então fica à vontade. Sim, eu gostaria muito de ler um texto dos meus livros, mas tem um texto que na verdade é em forma de poesia, se chama A Intrusa. É uma intrusa que entrou na minha vida desde pequeno e seguiu.
e me segue e segue comigo até hoje, logicamente, que é a deficiência. Então, A Intrusa, escrita por mim, Weber Amaral. Ela chegou ao amanhecer, sem que ao menos fosse convidada. A mesa não estava preparada e nada havia para se comer. Ela nem sequer pediu licença e por mim a todo tempo buscava. Enquanto lá fora o sol raiava, dentro de mim a dor era intensa. Pedi a todos, homens, céus e mar. Não queria mais melancolia. Fiz de tudo para lhe expulsar, mas teimosa que era, insistia. E seguiu-me para todo lugar, trazendo nuvens sombrias ao meio-dia. Não pude encarar os seus efeitos, nem lidar com o desconforto. Preferiria eu estar morto? Não, nessa vida tudo dá-se um jeito. Logo tive que me acostumar com a vida, a tristeza, a dor, pois eu sei que para onde eu for, ela irá me acompanhar. Agora sobrou o meu cantinho, aqui já quase entardeceu, então basta seguir o meu caminho e chorar pelo que se perdeu. Sei que nunca estarei sozinho, pois desde a aurora, ela sou eu. Nossa, que lindo! Weber, eu queria te agradecer pela tua participação no podcast, pelo teu tempo, pela tua generosidade de falar mais sobre a tua história, né? E eu espero que a tua história possa inspirar outras pessoas que estão escutando. Ô, Laura, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz quando recebi o seu convite. Qualquer pessoa que quiser, né, entrar em contato para a gente conversar, trocar umas ideias de como as coisas são no dia a dia, é só entrar em contato que a gente pode conversar. Eu vou deixar o Instagram do Weber, o contato dele, o blog na descrição do podcast, o livro, se vocês quiserem dar uma olhada. E vocês podem mandar mensagens para ele, viu? Então é isso, gente. Mandem mensagens pro Weber, mandem mensagens para mim falando o que vocês acharam. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.